Já estamos na primeira live do DB Services in the Frontline. Boa. Isso aí. Hoje com os convidados aí, Vinícius Soares, Kleber da Silveira, da Coffee IT, e aqui da DB Services, o Douglas Melo, e eu, Diego Mafazioli. Perfeito. Boa noite para vocês e boa tarde para nós, né? Isso. Boa noite, boa tarde, pessoal. É um prazer aí estar com vocês nessa primeira live. Nos sentimos muito honrados aí de estar junto com vocês nessa caminhada. E vamos bater um papo aí bacana para todo mundo que tiver interesse nesses assuntos de carreira internacional. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Esse assunto, né, pessoal, Vico, Douglas, Diego, é um assunto que sempre gera polêmica, gera também uma discussão boa, porque quando a gente fala de carreira, a gente fala de vida de pessoas, né? E está intimamente ligado a sonho, a desejo, a ambição, né? E eu acho que é um assunto que ele é muito rico, e hoje em dia, ainda mais falando de TI, e com essa pandemia, é um assunto que ele nos permitiu, infelizmente, por causa desse momento, e felizmente pela relação que a gente conquistou, que é poder trabalhar para qualquer empresa a partir de qualquer lugar do mundo. Então, existe o ônus e o bônus dessa pandemia, e a humanidade está conseguindo entender que carreira também pode ser pensar não só na sua cidade, no seu estado, no seu país, e sim fora das suas fronteiras. Né? Não, e ainda, muitas das vezes, sem precisar necessariamente viajar, né? Porque a internacionalização de carreira, ela não se presume necessariamente, principalmente nesse cenário Covid, que tenha que estar no outro país, já trabalhando fisicamente, né? Mas antes disso, galera, nós gostaríamos aqui com o Douglas de entender um pouco melhor da Coffee IT e começar perguntando para vocês da onde que surgiu esse nome, né? E o que faz a Coffee IT, o que vocês dois aprontaram aí? É uma boa história, né, Kleber? Vamos lá. Em homenagem a vocês, né? O cafezinho. Cafezinho. Eu tô rindo agora, eu tô sem. Então, quer começar contando? Vai lá. Há uns 2 anos atrás, eu e o Vinícius, a gente estava nessa batida de participar de bastante eventos de TI, palestrando, né? E aí a gente começou a pensar que isso daqui a pouco poderia mudar um pouco de prisma nessa questão de compartilhar conhecimento e falar um pouco de tecnologia. E aí, ano passado, a gente estava num TDC em Belo Horizonte, a gente estava no aeroporto lá, conversando e... Tomando café. Tomando café. E o que é o TDC, Kleber, para o nosso pessoal que está lá em Portugal, que não conhece aqui do Brasil? Então, o TD Developers Conference é um dos maiores eventos de tecnologia do país, né? Então, ele acontece em algumas capitais bem estratégicas, como Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, que são os centros mais tecnológicos do país, né? Legal. E nós estávamos lá no aeroporto conversando e a gente falou, por que a gente não faz um canal no YouTube para falar de tecnologia e compartilhar um pouco mais? Porque nos eventos as pessoas vinham e nos perguntavam, qual que é a rede social? Vocês não têm algum tipo de interação com o pessoal das palestras que vocês dão? Porque a gente acha que é bem legal o formato. Então começou com uma brincadeira de YouTube, só que nenhum dos dois sabia o que era YouTube, como publicar vídeo. A história do primeiro vídeo, né, Kleber? A história da primeira gravação foi sensacional, né? Nós gravamos o primeiro vídeo, conteúdo super bacana, e e agora, que faz? Como é que sobe? Como é que publica uma coisa dessas? Cara, foi sensacional. E aí... Casa de ferreiro, espeto de pau, os caras manjam muito de tecnologia. E aí a gente entendeu que as pessoas começaram a consumir os vídeos e a gente viu que isso começou a gerar valor. Então, alguém nos procurava e falou, eu vi aquele teu vídeo lá e isso me auxiliou no formato X, ou na minha empresa Y, ou no problema Z. E a gente falou, mas por que não estender isso, então, já que é uma relação de troca muito positiva, eu acho que as pessoas ganham com o conteúdo que tu compartilha, só que às vezes as pessoas querem mais, só que às vezes o teu mais ocupa tempo. Então, daí a gente pensou, por que não a gente ser remunerado em relação ao conteúdo que a gente compartilha, de uma forma que seja honesta, que não seja um valor, que não seja possível a ser extensível a todo mundo. E a gente falou, vamos colocar uma plataforma de cursos, então, de tecnologia, cursos que sejam acessíveis para a população, mas que a gente possa falar lá desde o zero, então, que é o Zero to Hero, né, que é uma expressão que se usa bastante, né, quando tu começa de uma trilha lá do início, vai até uma trilha de expert de produção.
Então, a gente estendeu esses cursos, essas palestras para um formato de produto digital, para que as pessoas pudessem consumir isso e realmente, de forma prática, né? Porque quando tu faz curso, tu vê muitos cursos de mercado, são cursos que as pessoas olham e é aquele muito didático, ou muito Hello World, ou muito simples. E a gente não queria isso, a gente queria que as pessoas olhassem para o curso e no outro dia na vida pudessem colocar em prática nas suas empresas e no seu dia a dia. Então, basicamente, a Coffee nasceu com essa linha de pensamento, né? Usar o conhecimento para trabalhar com tecnologia e de forma que gere valor, né? Isso. O nosso guideline sempre foi, né, Kleber, de dev para dev. Fazer uma coisa bem aplicada ao cotidiano, não ser mais do mesmo. Nós se negamos, né, Kleber, a fazer isso. Às vezes a gente estava sempre na correria, montando material para o site. Vamos fazer, cara, mas isso aí não vai ficar legal, não é o nosso foco. Gravamos amanhã e focamos mais um tempo fazendo um material com uma melhor qualidade. Então, nós sempre colocamos na primeira ordem ter um conteúdo de qualidade, onde é aquilo que o desenvolvedor vê nos projetos mesmo. Aquilo que as empresas precisam. E, né, agora falando por que Coffee IT, foi uma conversa, a gente não sabia o nome, tomando café, tecnologia, a gente estava era um voo super cedo, né, Kleber, vindo de Belo Horizonte, era um voo vindo de Belo Horizonte para Porto Alegre às 6:00 da manhã, nós saímos do hotel 4 horas. Eu tinha de queijo na mala, inclusive, né? Levei uma traca no aeroporto. E aí, cara, ficou Coffee IT e o pessoal gostou, e nos outros eventos, o pessoal, cara, eu acompanho o canal de vocês, e ficou, o nome ficou. Muito legal. Não, e não tem, né, cara? Eu nunca vi um desenvolvedor que não tome baldes de café, não é nem café. Né, Kleber, e vamos puxar um pouco o peixe aqui nós somos especialistas Java, né? Javeiros, natos, e o símbolo do Java, né, sempre foi uma xícara de café, né? Legal. Isso aí. Galera, aproveitando então, eu vou trazer aqui aquele tópico que a gente já tinha falado antes, né? Que eu acho que seria legal da gente começar conversando, né, sobre essa história que a carreira internacional ela não significa necessariamente morar no exterior, né? Então, o que vocês acham aí dessa colocação? Cara, mudou demais, né? O que na nossa época, quando eu comecei a minha carreira em tecnologia, não vou falar quantos anos atrás para não entregar tanta idade, mas faz bastante tempo, faz muito tempo, era muito difícil você saber de pessoas que saíram do Brasil e foram trabalhar lá fora. Era um processo extremamente complexo e não existia nessa possibilidade de projetos internacionais. Existiam, pelo menos aqui em Porto Alegre, no Sul, 2, 3 clientes, que era a Dell e a HP. Inclusive, eu participei do meu primeiro projeto internacional, foi na HP. E era a única forma de ter contatos com projetos internacionais. Era muito difícil. E isso, ao longo dos anos, mudou, né? Mudou bastante. E hoje, você consegue ter uma vivência internacional na sua sala, né? Na sua sala, bem tranquilo, trabalhando no seu dia a dia, e é muito bom para quem está começando na carreira, né? Porque isso sempre foi um incentivo, né? Muitas pessoas se frustram por estar sempre nesse projeto, alguma coisa, e ter uma vivência internacional, você consegue fazer aí dentro da sua sala, num home office, tranquilamente. Eu acho que as empresas, tanto europeias quanto americanas, elas entenderam que o brasileiro, ele tem um cenário de software bem complexo. E aí a gente fala do nosso país em relação a tentativas de fraude, a quantidade de pessoas que tentam comprar um produto durante um dia, ao cenário de complexidade de TI que a gente tem de softwares que rodam lá no legado em Clipper, tem que ser integrado com softwares que rolam em nada contra essa linguagem, Visual Basic, em Delphi, e daí tu tem clusters em Oracle. Então, o profissional de TI brasileiro, ele tem a característica de ele estar no mundo, né, que ele passa por N tecnologias diferentes, empresas com cultura bem diferente, né? A gente tem N culturas aqui de desenvolvimento de software mais tradicionais, mais ágeis, culturas de empresas que são multinacionais, então acaba por isso. A própria questão de segurança, porque, como eu comentei, existe tentativa de fraude diariamente, então ele já tem que estar setado com esse contexto com segurança muito na veia, e isso se tornou atrativo, né? Porque eu e o Vinícius, a gente palestrou, inclusive, na Europa, no passado, no DevOps, e a gente conversando com as outras pessoas, tu vê que, em dados momentos, inclusive o nosso conhecimento de tecnologia era maior que de coisas que eram aplicadas lá. Então, acho que o profissional daqui conseguiu ter essa notoriedade pelo fato de ele estar em ecossistemas diferentes, se
preocupar com segurança, e ele é muito open source, né? A gente é acostumado aqui a resolver problemas sem tentar gastar muito dinheiro, comprar ferramentas complexas, né, ou tools muito complexos. E isso é atrativo, porque obrigatoriamente faz que o engenheiro tem que se especializar no assunto, né? E tem que se virar nos 30. E hoje, né, Kleber, falando no cenário nacional brasileiro, nós temos inúmeras referências aí na tecnologia na comunidade, né, fazendo caras que têm uma representatividade muito grande, que tem o nome lá fora muito forte, e isso faz também com que os olhos para o mercado brasileiro fiquem diferentes. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de estar quase 3 anos lá em Portugal, e é justamente isso que eu vivenciei lá. Os brasileiros, eles são super bem valorizados, são super bem vistos, não só pela questão já tradicional, né, de sermos um povo que é criativo, né, mas principalmente também porque já chega com uma bagagem maior, principalmente em TI. Ainda o Douglas falava isso outro dia, né, Douglas? Sim. O que a gente percebe lá é que a gente começa a trabalhar, a ter experiências profissionais mais cedo do que o pessoal da Europa como um todo, né? Então, eles esperam ter uma formação para, a partir daí, conseguir um emprego, um estágio e tudo mais. E a gente ali com 16, 18 anos, a gente já está trabalhando. Então, o profissional com 25, 26 anos, ele já tem uma bagagem de 8 anos profissional no Brasil. E na Europa, não. E a gente sabe que a gente aprende, que a gente aprende profissionalmente colocando o sistema em produção, né? É ali que a gente aprende, como vocês estavam falando do Pix aí na semana agora, dia 16, né, que colocou no ar, né? Então, é ali que a gente aprende, é na dor ali que a gente aprende a parte profissional. E um outro ponto que a gente entende, assim, como a entrada para a carreira internacional é o currículo, né? O seu currículo, ele é o cartão de visita. Então, a gente entende, assim, que você tem que colocar toda a sua bagagem profissional e expor isso de uma forma mais padronizada possível para as empresas conseguirem identificar o talento que elas estão buscando, né? E hoje na Europa como um todo, né, não só para Portugal, existe uma padronização de currículo chamada Europass. Depois a gente vai colocar o link aqui na descrição, né, aonde você padroniza o seu currículo e publica o seu currículo num padrão onde qualquer empresa da União Europeia tem fácil acesso e identifica rapidamente, faz o screening do currículo rapidamente. Então, não é você se adaptando a uma vaga que você está fazendo uma entrevista ou aplicando. É você aplicar ou ser encontrado para a vaga correta, que tenha fit com o seu perfil. Não só com a sua experiência, mas com o que você quer trabalhar. Então, eu acho que isso é uma característica que a Europa tem à frente de outros países, inclusive aqui no Brasil, que aqui as pessoas elas saem aplicando para tudo que é tipo de vaga, né? E isso dá um trabalho tremendo para o pessoal de RH. E na Europa, com a padronização do Europass, isso já é mais limitado. Né? Eu acho que isso é legal também, no sentido que tu causa menos frustração, né? Porque uma vez que tu se aplica uma vaga que é muito mutável, né? Que tu tem que atribuir em papéis, tu acaba às vezes, nem sempre desempenhando aquilo que tu gostaria de fazer, né? E quando a empresa ela já vai focada naquele perfil específico de candidatos que ela quer contratar, e tu tem um match com essa vaga, necessariamente tu tem a certeza que tu vai fazer aquilo que tu quer fazer, né? Porque o pior cenário que tu tem, e ainda mais numa questão internacional, que tu tem já o desafio da língua, da cultura, né? Que por mais que a gente não leve isso muitas vezes em consideração, o dia a dia vai muito além do tecniquez e do trabalho. Vai do relacionamento pessoal, de tu falar sobre qualquer coisa do dia a dia, que envolve gírias, inclusive, né? Isso. Então, o profissional, às vezes ele larga, porque, como eu falei, tem questões de vida, desejos e anseios aqui, ele deixa de lado algumas situações para almejar uma carreira internacional, só que ele às vezes se frustra porque, ele talvez não foi para a vaga que ele queria, então ele tem que ter a tranquilidade que a empresa está contratando ele para fazer realmente aquilo que ele sabe. E outra coisa, ele tem que ter muito bem a cultura em mente, que é com as pessoas que ele vai
que ele vai se socializar, né? Porque tem a própria questão, o brasileiro tem essa questão de ser um pouco mais solto, de falar piadinha, de brincar, né? Exatamente. Alguns perfis europeus já não são tão assim, são pessoas mais sérias, né? Então, nós teríamos problemas, né, Kleber? Nós teríamos problemas. Com certeza. Eu sou assim, eu confesso que eu não tive muito problema, tá? Eles já entendem um pouco melhor. Mas sim, cara, e é legal porque, assim, sobre essa questão da cultura também, especialmente Portugal, né, que tem passado por um crescimento quase que exponencial aí da área de TI especificamente, né, e da quantidade de profissionais que a área, portanto, demanda lá na Europa. O Portugal, então, passou a ter um convívio muito grande de pessoas do mundo inteiro dentro das empresas. Sim, então, é muito multicultural, né, Diego? Exato. É muito multicultural, extremamente multicultural. E é legal porque, assim, então aqui há uma diversidade muito grande olhando do ponto de vista de evolução pessoal e profissional, tu acabas tendo que aprender, né, a lidar com essas diferentes culturas que estão ali dentro de uma sala, tu tem pessoas de 5 países diferentes, às vezes, né, ou mesmo trabalhando remoto e que são maneiras diferentes de falar, e aí o inglês, obviamente, é a língua, né, que determina isso, né, mas sim, cara, esse aprendizado de valorizar e de respeitar, né, essas diferentes culturas, isso tudo é fator fundamental. E eu vou pegar esse gancho justamente para tratar de um outro tópico que a gente falou, né, sobre o falar outra língua, o quanto isso é importante e é determinante, né, para países. Eu já começo aqui, né, dizendo que, sim, em Portugal, como eu disse, a grande maioria das empresas, eles veem lá, como os portugueses dizem, como uma mais-valia, né? É uma mais-valia. Mas eles sabem que hoje, dado a quantidade de pessoas que o mercado exige de mão de obra, né, de parceiros de trabalho, às vezes não dá. E nós, brasileiros, isso é uma fraqueza que nós temos, eu acho que talvez até atrelada à nossa educação, de que a gente, infelizmente, não tem o inglês forte. Então, eles entenderam isso, eles respeitam, e muitas das empresas já começam a criar e a estruturar modelos ali de gestão de conhecimento, programas de treinamento, que contemplam justamente inglês e, às vezes, outras línguas, o próprio alemão, o francês, né? Eles usam bastante. O que é importante falar, né? Obviamente, quem está entrando no mercado de TI, ele vai ter que, em algum momento da sua carreira, procurar uma especialização em inglês. Não tem como. Mas isso também não vai ser um obstáculo para começar uma carreira em Portugal. Exatamente. Só que, né, pessoal, uma dica que a gente pode falar, e eu sofri isso na pele, porque eu fui sentir, quando eu entrei na HP, nesse projeto internacional que eu passei, aí que eu vi que o furo era mais embaixo. Eu sempre, eu já fiz inglês, tá tudo certo, mas quando chega no dia a dia, e aí tu vai para uma reunião e tem que se expressar, aí tu vê que, eu vou ter que sair e realmente complementar esse meu inglês, que não tá bem difícil. Mas, quem está no mercado de TI, gente, é mandatório estar fazendo inglês. Sim. A dica que eu dou, Vico, é que para as pessoas fazerem as entrevistas em inglês, claro, mesmo que elas não se sintam preparadas nesse primeiro momento. Os hunters, assim, os recrutadores, eles são mais empáticos com as pessoas que não são nativas no inglês, né? Então, você acaba se expressando, olha, não falo muito bem, mas ser transparente, né, Douglas? Você quer falar? Ser transparente. Exatamente. Transparência, exatamente. Gente. Não tenta enrolar. Se enrolar... Essa é a base, né? Eu queria dar mais uma dica. Eu estou tendo contato direto com o time do Gartner e da Google em meetings em inglês, assim, e também agora em virtude de um projeto com um time da Coreia. E um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração tem vários apps que são de Native Talk, que não necessariamente tu vai falar aquele inglês estruturado, formal, né? Mas, cara, tu vai conversar com um nativo da língua inglesa sobre qualquer assunto que tu queira. Cara, eu gosto de carro, música, whatever. O que tu quiser falar. Pega esses aplicativos, tem uns que tem $10 a taxa, faz uma conversa de meia hora por semana, 1 hora por semana que seja. Exatamente. E o teu inglês vai ficar muito, muito mais fluente. A prática é a receita, cara, de tudo, né? E aí, tu vai para uma entrevista, que tu já tá nervoso, né? Então, nem sempre, às vezes, tu vai conseguir ter o diálogo que tu gostaria pelo nervosismo, porque daqui a pouco, na tua cabeça, é a tua oportunidade da vida. Então, o cara já fica com bloqueio. Mas tu tem a prática do inglês constante,
os primeiros 2 minutos tu vai ter o nervosismo, mas tu vai dar aquela aliviada e a tua entrevista vai fluir, porque tu já tem a língua dominada. Então... Não, e é justamente assim, cara, é uma questão de, ok, estamos falando de linguagem, mas o que é mais importante? Né? É comunicar, se fazer entender. Então, a gente vê muitas vezes os caras, não, porque tem que falar inglês fluente. Cara, fluente é muito relativo. Né? É isso aí. A questão de, eu quero ser fluente nativo. Nunca seremos. Nunca será. Né? Agora, se tu conseguir, que pelo menos é onde eu acredito, que meu inglês é bem meia boca, né? Mas é justamente assim, conseguiu se comunicar, conseguiu transmitir com clareza o que tu tá pensando, o desafio que tu tá tratando, o ponto que é importante para se levar, o objetivo que tem que se alcançar dentro daquela conversa da reunião, tá tudo certo. É que nem quando eu costumo conversar, né, com os amigos, e quando a gente recebe alguém de fora no Brasil, o cara tá se esforçando para falar português, a gente sabe que ele tá falando errado, mas tá tudo certo, porque aquilo vira assim, a gente respeita porque o cara tá se esforçando e ao mesmo tempo ele tá aprendendo e valorizando a língua ao qual às vezes ele faz parte do país que ele tá, mas principalmente de se comunicar, principalmente de fazer com que as pessoas se conversem, né? Enfim, alcancem seus objetivos, seja lá quais forem. Isso. É que, lógico, também tem que ter a coerência do candidato da vaga que ele está querendo trabalhar, né? Porque daqui a pouco eu vou ser um consultor e vou atender uma empresa, né? Ou vou fazer reuniões constantemente e levantar requisitos. Obviamente, o meu inglês tem que ter um grau de refinamento maior do que se eu for trabalhar no dia a dia com o time de desenvolvimento para interagir sobre features, né? Então, eu tenho que também estar ciente até onde a minha capacidade de comunicação vai para se é fit com a vaga ou não, né? É um pouco de bom senso, né, pessoal? E isso obviamente, volta àquilo que a gente falou, ser transparente como o Hunter. Olha, cara, meu inglês está assim, assado, minha vaga tem que ir para esse nível. E ele vai te direcionar, né? Ele vai conseguir te colocar, de fato, na vaga mais adequada para onde você está se candidatando. Legal. Olha só, que tal a gente falar um pouco sobre essa frase aí, ó? Nada substitui as experiências, né? O que é a experiência de internacionalizar, né? A carreira e de viver um pouco fora, e enfim. Exato. Bom, projetos são projetos, tanto no Brasil quanto lá fora, mas a cultura e o conhecimento que você vai adquirir vai além de tecnologia, né? Acho que a experiência que você tem trabalhando com pessoas de outros países, com culturas diferentes, vai transcender o que você tem aqui no seu país. Fora, obviamente que também morar fora, viajar e passar tempo fora, muda bastante coisa, né? É bem difícil. Você pode ir, passar 2, 3, 4 anos, querer voltar, pode ir, ficar o resto da vida. Geralmente é difícil, né? Quem sai não volta, então é bem complicado. Mas, de fato, a experiência, eu acho que todo mundo leva, que é o ponto principal que leva uma pessoa a querer sair sair dessa zona de conforto, né? Porque é sair da zona de conforto. Isso é sair muito da zona de conforto. Eu acho que tem muitas variáveis, né? Que fazem uma pessoa ir para outro país. Eu acho que aqui no Brasil a gente busca muito essa questão de qualidade de vida e aqueles fatores que a gente sempre reclama aqui, né? Saúde, educação, transporte e tudo mais. Então, eu acho que essa experiência fora, ela faz com que você tenha uma visão de novos horizontes, novos lugares onde você vai. Assim. Então, eu acho que tem um pouco... Né? Tu sai da tua zona de conforto, porque tu vai para um lugar que tu não sabe, que tu não conhece, que tu girando a esquina, tu não sabe o que vai encontrar, enfim. O fato é que a gente é eterno insatisfeito, então tipo, a gente vai sempre estar buscando alguma coisa. Então eu acho que a experiência fora, ela complementa um pouco disso de você buscar algo a mais, né? E a experiência aqui também profissional, o Brasil tem essa questão tecnológica muito sofisticada, no sentido de a gente tem que se virar para colocar as coisas em produção, para a parte também de infraestrutura, de tecnologia, a gente é muito diverso e agnóstico aqui, então eu acho que isso também atrai as empresas lá ter equipes multiculturais e de outros países, né? Falam que, por que o Vale do Silício é o que é, né? Uma das características que o Vale do Silício tem é que mais de 50% da população lá do Vale, das pessoas que trabalham no Vale, não são de lá.
Então, quando tu testa um produto no Vale do Silício, significa que se ele funciona lá, a chance desse produto funcionar na maior parte do mundo é grande. Então, você, estando num outro ecossistema, você contribui para ele com o seu modo de pensar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, quando a gente fala das experiências. Né? Sim. Eu vou dar eu estava conversando com a Google sobre o time que toca o API Gateway neles, que é o APG. E parte do time deles fica em São Francisco, né? E uma das conversas que a gente estava tendo sobre a diversidade de pessoas e a importância disso de ser disruptivo. E um dos pontos que eles falavam exatamente isso, da questão da experiência, não só como profissional, mas sim pessoal, em que para tu poder fazer as coisas diferentes, tu tem que ter diferentes formas de pensar, porque senão todo mundo vai chegar no mesmo resultado, na mesma linha de solução. Então, um dos pontos, e até esse cara era mexicano, ele veio do México para fazer essa agenda de uma semana com nós, até no cliente que eu atendo, e ele estava comentando que eles faziam constante hackathons para as pessoas internas, e tinham pessoas muito do leste europeu, pessoas vindas da Ásia, próprias da América do Sul e Central, e a ideia é que eles tentavam o máximo possível rotacionar as culturas, né, e falando de nacionalidade mesmo, nesses times de hackathon para ver o resultado que gerava, né, e sempre as experiências eram muito bem sucedidas quando eles tinham esses times altamente mistos, né, porque as pessoas conseguiam pegar experiências pessoais delas, e aí se for pensar é exatamente isso, quando tu tá com uma mochila nas costas, viajando, seja o caminho que for, tu sai da tua zona de conforto e tu tem que pensar muito diferente do teu dia a dia para poder resolver problemas do dia a dia. Então, isso é um reflexo da tecnologia, né? Se tu sai da tua zona de conforto, tem esse grau de pesquisador, explorador, e tentar resolver problemas que são do nosso dia a dia, que tu não passa dentro da tua casa, tu vai ter um resultado muito melhor, né? É isso aí, cara. Tem como um designer, né? Eu li um livro esses tempos e que ele falava sobre cadeias associativas, né? Que é justamente isso. No momento que tu tá lá vivenciando uma coisa fora da tua zona de conforto, consumindo um novo tipo de cultura, um novo jeito de falar, né, uma nova arquitetura, nova comida, quer dizer, tudo isso acaba fazendo com que tu aprenda coisas novas e que certamente vão compor o teu arcabouço aí, né, de experiências que tu vivenciou para os próximos desafios que tu tiver. Então, sim, sem dúvida, esse é um ponto, né, muito importante, que nada substitui a experiência. Então, eu diria que como quem teve a coragem de sair daqui e ir para lá, para mim foi um pouco diferente, porque eu não fui com uma empresa, fui com uma startup, mas eu diria assim, se alguém pode fazer isso, faça, né? Faça, porque é uma experiência ímpar, é um crescimento absurdo, a gente tem muito a ganhar com isso. Eu vou convidar vocês, galera, para a gente tratar de um outro tópico aqui, tá? Que é se preparar para as oportunidades. Então, assim, e depois, detalhe, antes da gente sair, eu dei uma olhada nos comentários aqui, já agradecendo a todo mundo que está participando e colocando as suas impressões ali. Depois a gente bate um papo com essa galera aí, ver o que tem de perguntas. Mas aí, gostaria de convidar vocês. Como se preparar para as oportunidades internacionais da área da tecnologia, galera? Isso é muito legal. Oportunidade, a gente tem que pensar sempre que ela pode definir marcos da tua vida. Por quê? Tu nunca vai ter uma oportunidade que tu conseguiu ser fit nela e aproveitou ela, se naquele dado momento, no teu espelho que tu olhou, tu estava de acordo com aquilo que a necessidade te perguntava, né? Então, não adianta tu ter 30 oportunidades na tua vida se tu não tá olhando para elas antes daquele momento, né? Então, daqui um ano eu quero estar na Europa. Tá, mas o que eu vou fazer nesse processo daqui um ano para quando eu chegar no espelho e ter a oportunidade eu conseguir responder à altura dela? Boa. Então, constantemente eu tenho que... Aí, observações minhas. Se eu quero estar daqui 2 anos em Portugal, daqui 6 meses em Portugal, eu tenho que olhar os requisitos das vagas em sites, por exemplo, de oferta de emprego, do que o pessoal está pedindo, do que tipo de perfil de engenheiro de software, de
soft skill, de língua, de questões comportamentais, são os requisitos, e tentar aquilo que eu não tenho capacidade ainda formada, ir atrás e resolver. Kaizen individual, né? Tem que fazer o Kaizen individual. Exato. Exatamente. Eu não posso fazer um processo seletivo e achando que durante o processo seletivo eu resolver as questões que estão aparecendo, ou fazer uma prova técnica lá, e em 2 horas o avaliador vai olhar para mim e falar, cara, tu é o cara que eu preciso. Não, nunca é assim um processo seletivo. As pessoas querem te conhecer, querem conversar contigo, vão te avaliar por 30 dias, 45, enfim, qual o prazo for, e ver se tu realmente é o cara que eles estão precisando, né? Isso. Eu acho assim, né, Kleber? Nunca vai ser um espelho do que você já passou. Você pode ser especialista em inúmeras situações, mas sempre vai ter alguma coisa nessa vaga que vai estar faltando e você vai ter que correr atrás, vai ter que estudar, vai ter que aprender, né? A vida é um aprendizado contínuo, né? Então, isso. Então, não adianta, você vai ter que entender o contexto de onde está querendo ir, muito bem que o Kleber falou. Eu quero ir para Portugal. Portugal hoje precisa... O hype do momento é isso. Cara, te enfia nos livros, pratica, estuda, vai atrás, vai em eventos, vai para a comunidade, vê o que eles estão falando sobre o assunto. Tem que falar sobre isso com propriedade. Tem que chegar na entrevista. Exatamente. Proativo, não tem como você chegar para uma entrevista. Nós já passamos aqui, né, Kleber, inclusive, por processos seletivos internacionais, já passamos neles, e eles são diferentes do que dos processos seletivos do Brasil, isso é importante falar, né, é bem diferente dos processos seletivos do Brasil, e tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado, porque se você chegar para o processo seletivo sem olhar essa oportunidade e achar que, como o Kleber falou, que vai passar tranquilamente, não é assim. Eles vão ver na hora que não. Eles são mais exigentes? São muito mais exigentes, eles são mais detetives do que eles vão instigando, porque eles têm muita experiência, né? Porque, para quem não sabe, quem está levando o profissional do Brasil para lá está investindo no profissional, né? Tem custo, isso tem custo para a empresa, importar um profissional. Então, eles têm que ser muito assertivos nisso, né? Então, tem que ser muito mais... A preparação tem que ser muito mais forte. Fazer cursos, obviamente, né, Kleber? Né, existem cursos bons no mercado aí, né, pessoal, para fazer. Com certeza. Vai ajudar bastante e né, estar atento ao que o mercado exige. E aproveitando esse gancho, então, cara, justamente aí, de se preparar, né, para essas oportunidades, o que vocês veem aí como tecnologias que estão despontando, né? Ainda que o nosso papo não seja, né, tão forte em relação às tecnologias e etc., eu acho que é importante a gente comentar aqui o que está sendo demandado hoje, né, de up-to-date aí, em termos de tecnologia. Dia 19 de novembro, às 17h34, Brasil, e às 20h34, Portugal, porque amanhã a gente já pode estar falando de outra coisa, né? Pode crer. É que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender a área de atuação que a gente quer trabalhar, né? Então, se a gente é um desenvolvedor, por exemplo, back-end, qual que é o contexto hoje que o mundo fala? Se tu olhar no GitHub.com, eles têm as top technologies que as pessoas mais falam, né? As tendências. E lá o cara pega desde Kotlin, o cara pega Clojure, o cara tem Python para Big Data, o cara tem a parte de funcional, que são as novas stacks que estão chegando agora. Então, a gente conseguir falar para um prisma de tecnologia e falar assim, cara, tu tem que estudar isso aqui, a gente vai estar mentindo muito, porque é tão grande o leque de opções que a gente tem hoje, e o microserviços trouxe isso, né? Porque hoje o Kleber está desenvolvendo em Java, ele está olhando para um lado, o cara está fazendo uma aplicação em Go, por exemplo, que é uma tecnologia da Google. Então, o que a gente consegue falar para as pessoas, e a gente sempre pede que elas atentem isso, é que quando ela vai tentar resolver um contexto, ela minimamente veja naquilo que ela está tentando se assemelhar, o que os grandes players estão fazendo. Cara, tu quer fazer um sistema X, vai ver o que aquela empresa que é referência nisso está usando de tecnologia. Por quê? Porque ela já pensou sobre
Não tenta pegar um prego e usar uma parafusadeira, uma chave de fenda para apertar, porque tu não vai resolver assim. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que, antes de falar de stack, de linguagem de programação, a gente tem que falar primeiro do problema que a gente quer resolver. Então, entende o problema que tu quer resolver e daí tu vai atrás da tecnologia que tu precisa para aplicar, né? Esse é o ônus e o bônus da tecnologia, né, pessoal? A gente vive ondas, né, que vão se renovando. Se fosse pegar aí no 2015, 16 para cá, a gente vê que essa onda de containerização, escalabilidade, veio o Kubernetes para cima da gente. Daqui a 2, 3 anos, talvez isso aqui vai se renovar, vai mudar, vai ser outra coisa. Então, são ondas que vão mudando, né? Antes disso, a gente falava muito de SOA, né? Então, essas coisas vão se renovando, vai mudando. É o ônus e o bônus de TI. Quem é de TI... por isso que a gente tem essa cara meio acabada, né? A gente não para de estudar nunca. A gente tem que estar sempre, né, trabalhando em cima disso, e estudando e percebendo. Nós fomos nesse evento que nós tivemos na Europa ano passado, a gente saiu daqui, né, cara, nós vamos apresentar isso que nós utilizamos aqui no Brasil, será que realmente é o que os caras estão falando? Cara, quando a gente viu um player bancário, o maior banco da Holanda, apresentando o case dele, falando assim, tecnologicamente ele é inferior ao nosso, sabe? Nós, pô, cara, olha que loucura, velho. Né? Uma coisa muito bacana, muito legal. E isso tem a ver com o que a gente falava das oportunidades, justamente, né? Porque eu posso te afirmar que o que eu vivenciei em Portugal, tá? É um pouco disso, de que há muitas áreas que eles estão um pouco atrás do que é praticado no Brasil, né? Sim. Então, é claro que, assim, devido ao avançado das necessidades que o mercado tem lá, eles estão aprendendo muito rápido, né? E eles contam, inclusive, com os brasileiros para fazer isso. Isso é muito legal, né? Porque valoriza a pessoa que está lá e o conhecimento que está levando. E então, é bem interessante isso. Aproveitando ainda, galera, como um último tópico aqui, benefícios de morar no exterior, tá? Então, o que tem de bom aí? Eu não vou falar agora, vou deixar para vocês, né? Portugal, quer falar de vinhos? Eu não sou esse expert de vinho. Eu tomo em Velhotes, que é um vinho muito bom aí do Porto. Cítrico, é uma maravilha. Fala direito, tem que falar direito. Velhotes. Nós encontramos um amigo na Holanda, que até ele trabalhou comigo no ano passado, e ele fazia 5 meses que ele havia se mudado para Amsterdã com a esposa. Isso. E é ruim tu comparar qualquer natureza disso, né, de morar no exterior com o Brasil, porque carro ele não tinha mais, por exemplo, então ele se locomovia com bicicleta e trem. Então, era uma preocupação que ele não tinha. Ele morava a quase 50 quilômetros de Amsterdã, só que ele fazia em 15 minutos, 10 minutos com um trem, porque é extremamente organizado, um método de locomoção. A questão de poder sair à noite na rua, que ele falava, cara, pega o meu cachorro e minha esposa, a gente sai 10 horas da noite, sai para jantar, a gente vai ali no parquinho, fica conversando. A gente falou com ele na primeira noite, né, Kleber? Ele assim, não, eu encontro você a tal horário, e nós assim, mas será, cara? Né? Vamos tomar que não conhece. Cara, sabe? É outra vida, né? É outra vida. E aí tu tem outros pontos também que ele comentou que às vezes tu nem passa porque tu tá no teu dia a dia correndo. O fato de tu ir numa loja, né, e fazer uma compra, e aconteceu com ele que ele esqueceu, saiu da loja, deixou a compra lá em cima, e ele voltou 20 minutos depois, olha só, esqueci a compra estava lá, as pessoas tinham guardado. Então, essa questão, eu não estou dizendo que não pode acontecer de ter pessoas de outros locais que façam isso, mas eu acho que tu cria a tua qualidade de vida social, de segurança, tempo de deslocamento, e vamos falar a grande verdade, né? A alimentação, que também a qualidade dos alimentos são muito maiores que aqui. Não tem como tu fazer analogia, né? É difícil. É muito diferente, cara. Tu sabe que sobre isso aí, eu estranhei muito quando eu fui para a praia, tá? E na praia, eles têm um costume de, por exemplo, assim, as famílias vão com crianças de carrinho, né? Carrinho de bebê. Eles deixam lá na calçada, lá atrás.
Então tu chega, tem um monte de carrinhos, sabe? E ninguém mexe naquilo. Tu tá sentado num banco, tu deixou a bolsa ali e foi a 20 passos ali, 15 metros, comprar alguma coisa, ninguém vai encostar nas tuas coisas. Exato. Então, realmente isso é uma virada de chave que a gente acaba se acostumando rápido, né? E que é um fator muito grande de diferenciação para quem se organiza para ir para lá, né? E aí eu já faço aqui, eu fui com esposa e com filho, então é uma decisão bastante difícil. Para quem é solteiro é muito mais fácil, né? Mas eu fui com esposa e com filho, e então a organização teve que ser maior, né? Mas assim, no momento que a gente chega lá, a gente vê que, porra, valeu tudo que a gente passou, sabe? Então, valeu, porque quando tu vê a questão da segurança de caminhar a tua esposa, né? Porque a gente tem muito medo das mulheres, né? Então, as mulheres estão caminhando, falando com o telefone, eu tô com o telefone na mão, cara, 2, 3 horas da manhã, ninguém vai fazer nada, ninguém, absolutamente ninguém. Não existe assalto lá, não existe esse assalto, né? A mão armada, o roubo, né? Não existe. Furto é muito difícil, assim, a gente não vê, tá? Uma coisa importante também, né, por causa de quem tem filho, a questão da educação. Portugal, ele está muito bem ranqueado em termos de educação, e o sistema deles é ultramoderno, eles têm um sistema que valoriza muito a criança de uma maneira holística, né? Então, as escolas são perfeitas, as escolas que são públicas são excelentes, né? Há escolas particulares, elas são relativamente o mesmo preço daqui, né, se a gente for fazer uma comparação, mas não há necessidade. Se tu botar numa escola pública, há excelentes profissionais, professores, por exemplo, que estão tomando conta da criança, né? E sem contar a questão da estruturas novas, bem cuidadas, tu vê que há uma manutenção, e isso se aplica a tudo, desde a limpeza das ruas, dos monumentos que não são fechados. Quer dizer, há uma preocupação muito grande com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas no meio público, né? O transporte, como o Kleber falou, cara, tu não precisa ter carro se tu não quiser, né? Então, tu simplesmente, tu tem o metro, né? Ou tu tem os comboios, né? O trem, e tu consegues morar 30, 40 quilômetros, por exemplo, de Lisboa e trabalhar e voltar todo dia num comboio ultra rápido. Tu consegue estar no Porto, ele é um país pequeno, então tu consegue ir para o Porto, fazer uma visita num cliente ou ir numa filial da empresa em 3 horas, vai super confortável num comboio rápido, né? Então, outra coisa importante também, a questão da saúde, né? Para a gente que é brasileiro, a gente se preocupa muito com isso, e lá a gente tem, por causa de um acordo entre Portugal e Brasil, eles têm um sistema de reconhecimento dos brasileiros, né? E, portanto, nós temos os mesmos direitos que os portugueses, em todas as coisas, inclusive na saúde. É claro que existe uma série de formalidades e burocracias que precisam ser cumpridas, mas, em geral, sim, nós temos o direito a atendimento tanto quanto eles. E a saúde lá é super bem, super avançada, a gente não vê aquelas filas gigantes que nem tem aqui. Então, há uma série, realmente, assim, há muitos benefícios em morar no exterior, né? E eu diria assim, já aproveitando o gancho aqui para a gente, né, se movimentar para a gente terminar a nossa live, agora a gente já está com 45 minutos, mas falar um pouquinho também da DB Services, né? Eu tenho uma provocação para fazer isso, que eu recebi um monte de mensagem aqui. Cara, o que eu faço agora para ir para Portugal? Ai, que legal, cara. Pô, ótima pergunta. Vou passar a bola para o Douglas aí. Tem uma pergunta aqui no chat aqui também da live que eu queria que a gente respondesse aqui, ó. Qual tipo de profissional, skill, é hoje mais demandado em Portugal? Pela experiência que a gente tem lá, hoje, sem dúvida nenhuma, software engineer ainda é, digamos assim, o skill, né, ou a profissão mais demandada, né, engenheiros de software. Mas o que a gente enxerga disso? Hoje, os engenheiros de software são, digamos assim, solicitados com alguns conhecimentos a mais do que um engenheiro de software tradicional. Então, eu entendo, assim, que pela demanda do profissional de engenharia de software, então ele tem que ter, por exemplo, uma fluência grande em pelo menos uma linguagem,
isso é importante, né? Qual que é a linguagem que você mais domina, por exemplo, tem mais experiência. Outra característica que é muito valorizada lá é a questão da parte de DevOps. Então, você ser só um desenvolvedor que entra num determinado momento ali do projeto, ele já não é tão valorizado quanto um perfil já multidisciplinar, onde ele consegue agregar em várias etapas, né? Então, claro, ele consegue agregar num design, é um cara que consegue contribuir com ideias das funcionalidades que vão ser colocadas em produção, ele consegue construir e suportar essas funcionalidades desde a concepção até o deploy, ele fala de pipelines, ele fala de containerização, ele fala de arquitetura com microserviços, serverless e tudo mais. Então, esse profissional mais completo, né, ele é raro lá. E a gente tem hoje uma vivência no Brasil que exige isso, né? Então, um profissional que só sabe programar, recebe a especificação e entrega, ele já não é, assim, um profissional tão completo. E esse profissional mais rebuscado nesse sentido, ele se dá muito bem lá. Eu acho que é o que o mercado lá tá entendendo que precisa, né? Tu tem squads menores, multidisciplinares, né? Como é que eu faço para mandar um currículo para a DB Server Portugal, gente? Eu já tô interessado aqui nessa vaga aí. O caminho mais fácil é a gente tem um e-mail, então, que você pode mandar o seu currículo, é jobs@dbservices.pt. A gente vai colocar aqui o link na descrição também. A gente tem umas vagas abertas também no LinkedIn. A gente está usando o LinkedIn como plataforma para aplicação de currículos profissionais. Eu acho que o caminho mais fácil para você internacionalizar sua carreira é se preparar, então aplicar vagas, né? A plataforma hoje do LinkedIn é o caminho para isso, né? Claro. E você tem que ter também a intenção. Eu acho que é uma das coisas que você tem que conversar em casa, né? Não adianta você querer ter a carreira internacional, aí você faz todo o processo mas será que é isso mesmo que eu quero? Eu vejo que tem alguns profissionais que chegam no final da etapa e eles não estão confiantes de que é isso que eles querem. Então, não amadureceram, né? Exatamente. É uma mudança complexa, digamos assim. Se você tem família, filhos, você tem que combinar isso em casa. Você tem que ter um acordo ali para vocês fazerem isso. E eu entendo que é um processo de médio e longo prazo. Não é um processo de virada de chave. Você vai amadurecendo isso e vai planejando para executar isso à frente. Sim, e uma coisa importante que eu acho de frisar também é o fato de que, se você está procurando isso, né, contar com parceiros de network que você confie, que você possa conversar e que você possa saber da empresa que está convidando você para ir, ou o parceiro que está te abrindo portas, né, nesse outro país, eu acho que isso é muito importante. Sim. E aqui eu não posso deixar de falar, né, da DB Services, justamente porque com a expertise que tem, com a quantidade de pessoas que já levou para o exterior e com a história que tem, principalmente aqui no Brasil, em relação à ética, à transparência, né, essa confiança que o mercado todo tem. Então, eu diria que deem uma olhada ali no link que a gente postou aí nos comentários e conversem com o Douglas, que é o cara para fazer isso, e ajudar vocês aí que tiverem a fim de ir a Portugal, caso vocês ainda não estejam tão preparados, o Douglas e a DB Services está aí, né, para auxiliar durante todo esse processo, para que você tenha uma experiência, eu diria que fluida, né, nesse importante passo que é da evolução profissional de internacionalizar a carreira, né. Vou convidar, então, galera, só para a gente olhar brevemente aqui a questão dos comentários e falar já também, agradecer aqui, vou ler alguns nomes da galera que está aí: Elias Gendelman, o Matheus Siqueira, o Márcio Oliveira, o Caio Ferreira, o Albino Costa, o Clayton Monson, o Leonardo Melgarejo, o Éder Hammermiller, legal que, né, convidei o Éder para participar, Ricardo Curilo Câmara, a Daniela Braghini, Eduardo Leonard, quem mais? Tem aqui o Pedro, a SM, e enfim, todos os demais que não escreveram, mas que a gente sabe que estão aqui, ou passaram aqui conosco, né? E alguns comentários, então, vieram, né, de que, pô, só tem fera aqui. Então tá aí um obrigado já ao Kleber e ao Vinícius por nos dar essa oportunidade desse baita papo, né, com a gente aqui da DB, com o Douglas.
uma estreia legal ali com feras, né? Que mais tem? Pessoal, se não tomar café, não serve para profissão. É verdade. Muito bom, né, cara? Aí o Leonardo disse que o Clipper entregou. O que mais que a gente tem? A Daniela pergunta dicas de lugares onde estudar inglês com foco em TI, né? Então, se vocês tiverem alguma dica para dar aí para a Daniela. Eu posso falar, tá? Hoje eu faço... Peraí, só um minutinho. Coisas do home office. Demais. Hoje eu tenho aulas não, mais conversações 3 vezes por semana com um engenheiro de software americano. Então, é bate-papo de TI. Tá? Obviamente, foi por intermédio desses aplicativos que o Kleber falou. Aí você consegue ali selecionar que tipo de profissional você quer conversar, etc. Então, hoje, 3 vezes por semana, infelizmente, eu não atuo em projeto internacional, participo só de reuniões com alguns clientes. Eu faço com um engenheiro de software americano, faço uma horinha aí por dia falando. Muito legal. A mesma coisa que eu falei antes. Não vou fazer propaganda na empresa, porque não estou ganhando nada, mas... Eu também não falei o nome. Vários APPs de Native Talk ali, e tu consegue, inclusive, setar o tipo de conversa que quer ter. O cara trabalha com desenvolvimento, isso, aquilo, então tu pode falar, inclusive, de tecnologia com a pessoa, então, que nem eu falei, quer falar de música, carro, fala, enfim, mas tu pode falar com profissionais de tecnologia também nessas plataformas, e aí tu consegue falar do dia a dia, de tecnologia, o que quiser mais, né? Olha, a Elizabeth está pedindo para depois passar o contato para o pessoal, tá? E o Ricardo Curilo aqui, vamos pegar uma última questão aí, parece que temos uma questão aí canina também, depois a gente dá o lugar, mas aqui o Ricardo Curilo está perguntando se eu vou passar para o Douglas, perfil de negócio, tem espaço também, Douglas? Ou eles abrem mais para a parte técnica mesmo, com entrada de pessoas, culturas? Olha, pelo que a gente viu, tem espaço também, principalmente para papéis como Product Owners, Product Managers, Agile Coaches também. A parte de agilidade, o Brasil lá é referência. Então, a gente vê nas empresas lá esses perfis de Scrum Master e Agile Coaches, tem muito brasileiros lá trabalhando. Muita demanda. Muita demanda, Eu conheço gente que trabalha na Spotify, no Booking, com agilidade, que são brasileiros que se deram muito bem lá. Sim, não, esses são perfis que estão sendo altamente demandados. Eu tenho conversado com amigos que permaneceram lá, que estão lá, portugueses e brasileiros, e que eles trabalham hoje já em empresas, estão alocados, né? E eles recebem quase que semanalmente ofertas, né, de vagas para esses perfis, principalmente Scrum Master, Agile Coach também, porque as empresas estão crescendo, os times estão crescendo, então esse é um perfil importante aí para fazer o processo, né, funcionar de forma agile, né? A Elizabeth está perguntando se QA também, Douglas. Sim. QA, qualidade é uma área em evidência lá, mas o foco de QA é muito direcionado para a parte de engenharia de software, então a parte de automação, a parte de desenvolvimento, não funcional, né? Então, já é uma diretriz assim, do mercado, né, que a automação de testes e tudo mais traz muito retorno para as empresas, então eles estão buscando profissionais de QA com foco em automação e com foco em desenvolvimento. Muito legal, muito legal. Bom, eu só vou fazer uma remissão ali, a questão canina, né, que a gente viu ali do Vinícius, o cachorrinho, ele é uma coisa importante, porque se a gente está falando de internacionalização de carreira, veja só, e você vai com família, as famílias muitas vezes têm cães, e há um processo para levar os cães também. Então, isso é uma coisa assim, que é bem simples, são alguns passos a serem cumpridos, mas que há uma determinação internacional de vacinas a serem dadas, etc. Então, uma curiosidade aí, só porque, né, para aproveitar esse gancho aí que o canino se manifestou, quero ir para Portugal, né? Essa é minha parceira de momento. Galera, muito obrigado pelo papo, foi ótimo, espero que o pessoal tenha gostado, né, desse primeiro DB Services in the Frontline, e espero que possamos conversar outras vezes. Galera, Coffee & Tea sempre aberto aí para
convites de vocês e obrigado pelo convite. Espero que seja muito sucesso essa frente, esse frontline. E, galera, tudo de bom e obrigado pelo esse papo e por a gente poder trocar experiência. Muito bom. Beleza, gente. Eu sou suspeito para falar, né, que me sinto em casa falando com todos vocês. Espero que repetimos. Estamos sempre abertos novamente. Contem com a gente por que for. Obrigado aí, pessoal. Obrigado por todo mundo que assistiu aí. Essa nossa primeira live. Eu achei que eu nunca ia dizer isso, mas se inscrevam no canal aí, deem like no vídeo. E pra gente Vai crescer e fazer mais vídeos aqui. Vai te acostumando. Você ia falando, como é que é, Kleber? Inscreva no canal, ativa o sininho. Isso aí. Já passa essas dicas pra gente aí que a gente precisa aprender também. Valeu, galera. Legal, obrigado. E para quem está aí em Portugal, é importante citar que a gente da DB Services em breve vai ter aí uma novidade, né, com o pessoal da Coffee IT, a respeito de excelentes formações para a área de TI. Em breve a gente comenta com todo mundo aí, tá bom? Fiquem ligados nas redes aí. Valeu, pessoal. Fiquem bem, galera. Muito obrigado. Valeu, Até mais.